difícil nós levarmos os nossos pacientes a aderirem à atividade física sem terem relaxamento muscular, imagina o fator dificultador que é termos a prescrição de um medicamento que tende a levar ao relaxamento muscular e, logo, de maneira indireta, isso repercute com diminuição da disponibilidade e da adesão a atividades físicas. E, além disso, mesmo que o paciente não perceba de maneira subclínica, há um efeito sedativo residual, mesmo de quem usa o benzodiazepínico apenas à noite. Dessa maneira, a classe dos psicofármacos benzodiazepínicos associam a esse excesso de peso não de maneira direta, mas de maneira direta, indireta, e, em função disso, o maior culpado, de fato, infelizmente, é o prescritor, que o faz de maneira inapropriada. E a prevenção do ganho de peso em pacientes sem uso de benzodiazepínicos é usá-lo pelo menor período de tempo possível e fazer a substituição desta categoria com finalidade de tratamento do sono, ansiedade, efeitos colaterais de outras medicações, com antipsicóticos sedativos, como, por exemplo, clorpromazina solução, levomebromazina solução, periciazina solução. Aqui parece ter uma informação controversa, no sentido que está sendo recomendado a substituição do benzodiazepínico em função do efeito sedativo residual, e está sendo falado de uma outra categoria medicamentosa que também tem efeito sedativo, mas que, por comparação, o efeito sedativo dos benzodiazepínicos é menor do que dos benzodiazepínicos. Então, os antipsicóticos devem ser os substitutos na retirada ou mesmo na funcionalidade diária dos benzodiazepínicos, inclusive benzodiazepínicos sendo um fator de risco para prejuízos cognitivos, que, por comparação, os antipsicóticos têm em menor grau. Sobre a classe dos antidepressivos, de fato, nós temos subclasses de antidepressivos, que são os tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, imipramina, que, em sua maioria, associam-se ao ganho de peso em relação à atuação nos receptores no sistema nervoso central muscarínicos. Então, tricíclicos, de maneira geral, sim, tendem a aumentar o apetite, e esta subclasse de antidepressivos associa-se ao ganho de peso. Isso em doses efetivamente terapêuticas, e não quando são usados em subdoses para facilitar, por exemplo, a qualidade do sono. Entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, apenas paroxetina, mais claramente, tem uma maior probabilidade de aumento de peso, que também não pode ser considerada apenas a paroxetina como fator causal único nos pacientes que em uso dessa medicação e que relatam excesso de peso. Entre os antidepressivos duais, como, por exemplo, venlafaxina e desvenlafaxina, são controversas as conclusões sobre aumento ou não de peso. No dia a dia clínico, venlafaxina, em comparação à desvenlafaxina, parece ter um aumento de peso ao longo do tempo, mesmo considerando os outros fatores de envolvimento em atividade física e de reeducação alimentar. Na prática clínica, também a venlafaxina parece ter um aumento de peso maior do que aquele registrado em bula. E a bupropiona não associa-se ao ganho de peso. E antidepressivos e excesso de peso. Então, o que nós estamos direcionando o esclarecimento é que, na prevenção do ganho de peso, nós devemos considerar, além dos sintomas depressivos e a escolha do antidepressivo, sendo que pacientes já com sobrepeso e obesidade nós devemos evitar a prescrição de tricíclicos, e se a opção for por inibidor seletivo, devemos evitar a prescrição de paroxetina, e se for de duais, devemos evitar venlafaxina, mais menos desvenlafaxina. Dessa maneira, já no início de um tratamento antidepressivo, faz parte do nosso raciocínio preventivo do ganho de peso entre o uso de psicofármacos e o excesso de peso, nós evitarmos aqueles que já sabidamente podem ter esta influência para a obesidade. E cada classe de antidepressivo pode ser substituído por outro com menor potencial de ganho de peso. Se essa aula tivesse sendo dada há 15 anos atrás, iríamos ter uma dificuldade na discussão no seguinte sentido: se
O paciente adapta muito bem a um antidepressivo, com finalidade antidepressiva, mas tem o efeito colateral de ganho de peso, fica muito difícil entendermos e concluirmos o que é mais benéfico, tratar a depressão e deixar que o paciente permaneça obeso, ou tirar a medicação e contribuir com o tratamento da obesidade, mas esse paciente sofrer dos sintomas disfuncionais da depressão. Nesse momento que nós estamos conversando, felizmente, em cada uma das subclasses de antidepressivos, nós podemos e temos várias opções de substituir um antidepressivo por outro com menor risco de ganho de peso. Portanto, estamos no momento de medicamentos do sistema nervoso central que podemos seguramente manter o tratamento antidepressivo com a substituição de outro antidepressivo da mesma subclasse com menor risco de ganho de peso. Como, por exemplo, um paciente que responde muito bem para o tratamento antidepressivo com 60 miligramas de paroxetina, mas que teve um aumento de 10 quilos no último ano, nós podemos substituir a paroxetina por citalopram, que também é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que faz o mesmo correspondente efeito antidepressivo, mas com menor risco de ganho de peso. Por exemplo, se temos um paciente respondendo bem ao tratamento antidepressivo com o uso de venlafaxina 225 mg por dia, mas que teve como efeito colateral aumento de 6 quilos nos últimos 6 meses, nós podemos trocar, substituir venlafaxina por outro dual, como, por exemplo, bupropiona, 300 mg por dia, ou 10 venlafaxina, 100 mg por dia. E, na condição de ficar difícil para o paciente, em uso do psicofármaco antidepressivo, ter a substituição por outro da mesma categoria, por exemplo, se está usando 100 mg de amitriptilina por dia, com finalidade antidepressiva, mas aumentou 12 quilos no último ano, daí podemos também lançar mão, não da substituição de medicamento por medicamento da mesma classe, mas de medicamento por outro, de outra categoria farmacológica de menor potencial de ganho de peso. Enfim, quando tratamos da questão psicofármaco e excesso de peso, felizmente, nós estamos evoluídos em termos de sistema nervoso central e psicofarmacologia, dessas substituições ocorrerem de maneira segura e com ótimos resultados. Sobre antipsicóticos, nós temos os antipsicóticos mais antigos, mais maduros, ditos típicos, como, por exemplo, haloperidol, clorpromazina, e os antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, dos últimos 10, 15 anos. Muito importante lembrarmos que antipsicóticos que foram originalmente, inicialmente, pesquisados, estudados, indicados para o tratamento de esquizofrenia, que é a doença psicótica mental mais grave, mais reconhecida e mais clássica, tiveram ampliação de indicação prescritiva. Então, atualmente, possuem antipsicóticos, esta classe medicamentosa, essa categoria farmacológica, tem também indicação para o tratamento, por exemplo, de transtorno bipolar, agressividade e outras condições clínicas, além da psicose clássica. E alguns deles associam-se a um efeito sedativo e, de fato, principalmente os mais novos, e especialmente a olanzapina, de onde devem colocar um asterisco, aumenta o apetite e claramente associa-se ao ganho de peso. E é uma forte tendência dos prescritores. Então, já que aqui temos, nesta categoria farmacológica, medicamento que, mesmo tendo um efeito antipsicótico, muito importante, muito relevante, tanto é que está padronizada no alto custo do governo para os pacientes com esquizofrenia refratária, ou seja, de difícil controle com outros medicamentos. Trata-se de um medicamento de efeito antipsicótico excelente, mas que associa-se aqui, sim, de fato, com o aumento do apetite. Mas o que nós precisamos é que os prescritores, ao indicá-lo,
já incluam, orientem tanto o paciente como seus familiares à reeducação alimentar e ao estímulo de atividades físicas. Mais uma vez, então, a orientação é no sentido que o medicamento psiquiátrico, mesmo que ele tenha como característica aumento do apetite, relaxamento muscular, nós temos possibilidades de substituição e de mantermos as nossas condutas clássicas de estímulo à atividade física e reeducação alimentar como parte dessa prevenção, dessa ação de prevenção ao ganho de peso. Então, antipsicóticos, nós podemos prevenir o ganho de peso associado. E também uma condição que aparece bastante, uma vez que o diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo, tende a ser hiperestimado, e a empolgação de alguns prescritores em usarem antipsicóticos para pacientes que possam ter o diagnóstico de transtorno bipolar, então, uma discussão que devemos fazer é sobre pacientes que estão usando a medicação a partir de uma opção terapêutica errônea, ou seja, de indicação correta, mas cujo paciente está com o diagnóstico errado e que pode ser substituído por outro tratamento. E o que falta ainda, embora algumas indústrias farmacêuticas já disponibilizem, é, ao mesmo tempo que prescrever uma medicação de maior potencial de ganho de peso, simultaneamente esse paciente já ser incluso num programa de reeducação alimentar e estímulo à atividade física. O que, infelizmente, tem apenas, pelo menos no meu conhecimento, dentro de hospitais universitários. E também nos falta o hábito de informativos de psicoeducação impressos ou em vídeo para os pacientes com essas características clínicas. Então, antipsicóticos, também devemos lembrar que familiares e pacientes tendem a nos fornecer fator causal de seus ganhos de pesos associado à única causa. E se ele apresenta obesidade e uso de antipsicótico, nós precisamos deixar claro se quando iniciou o antipsicótico já não estava com sobrepeso e obesidade. E, mais uma vez, aquele raciocínio constante que nós estamos num feliz momento da ciência, das neurociências, que em uso de olanzapina, que leva ao ganho de peso, e que de fato tenha ocorrido esse ganho de peso significativo, e que esse paciente com ganho de peso não tenha redução do IMC, mesmo incluso em programas de atividade física e reeducação alimentar, com inclusão da família, nós podemos fazer a substituição sem prejuízo terapêutico da função antipsicótica ou estabilizadora do humor, como, por exemplo, troca de olanzapina por ziprasidona, que é o Geodon. E o Geodon claramente não associa ao ganho de peso e é um antipsicótico dos mais novos com excelente atividade antipsicótica também. Sobre estabilizadores do humor, carbonato de lítio, que é o clássico, carbonato de lítio fez aniversário recentemente, 60 anos, é uma medicação que, como estabilizador de humor, no transtorno bipolar, é barato, tem distribuído na rede pública e é a melhor medicação. Inclusive, o professor Nelson pode confirmar, é uma medicação que está associada, inclusive, à prevenção de Alzheimer e também é a medicação que se associa à prevenção e à redução do risco de suicídio. Então, o carbonato de lítio tem um efeito controverso sobre o aumento de peso, em que há literatura dizendo que sim, que aumenta, outra que não, e o que parece que na prática clínica, tanto a medicação como o adoecimento por si só levam a esse aumento de peso, cuja relação custo-benefício deve ser mensurada, mas geralmente o ganho de peso associado ao carbonato de lítio geralmente não justifica a substituição dele em pacientes portadores de transtorno bipolar. E nós podemos fazer a substituição de lítio, em sendo um caso em que, de fato, o ganho e o excesso de peso, que é o tema da aula, esteja associado ao uso dessa medicação, por outras medicações também com características estabilizadoras do humor, que são os antipsicóticos, e, por exemplo, a quetiapina associa-se a quase nenhum ou nenhum ganho de peso.
Carbonato de lítio, então, logicamente que antes da prescrição, nós vamos avaliar o histórico nutrológico e a obesidade pós-uso, nós podemos efetivar a troca por outro medicamento de menor potencial de ganho de peso. Entre os anticonvulsivantes, que assim como os antipsicóticos, tiveram ampliação de indicação. Anticonvulsivantes, atualmente, já são indicados também para o tratamento do transtorno bipolar, da compulsão alimentar, como, por exemplo, topiramato, agressividade. E sobre esses medicamentos e o ganho de peso, também é uma associação não conclusiva, mas alguns parecem e já têm registro mais consistente que associam-se ao ganho de peso, como o ácido valproico, valproato de sódio e divalproato de sódio. Os anticonvulsivantes, então, se eles estão sendo indicados em pacientes que já apresentam obesidade, nós devemos agir na prescrição preventivamente, de modo a indicar aqueles que têm o menor risco para associar-se ao ganho de peso, ou seja, preferir oxcarbazepina ao invés de ácido valproico. Em pacientes que desenvolvem obesidade posteriormente ao uso, nós temos a opção também de fazer a substituição, como essa daqui, que foi indicada, de um paciente usando ácido valproico, com finalidade de transtorno bipolar, para o tratamento de transtorno bipolar e agressividade, e se isso associou ao ganho de peso, nós podemos substituir, sem prejuízo terapêutico, por oxcarbazepina. Portanto, a temática excesso de peso e psicofármacos, há uma tendência que os pacientes nos trazem e que nós, até por uma deficiência de formação dessa temática ao longo do tempo, nós tendemos a acreditar, mas que ela é, em sua maioria, reducionista, preconceituosa, quando se associa aqui como uma relação causa-efeito exclusiva. Obesidade e transtornos mentais apresentam ambos alta prevalência. Então, muitos pacientes já são obesos antes do adoecimento mental e corremos o risco de interpretar erroneamente que foi o medicamento que causou essa obesidade. Nós temos algumas limitações dessa temática, de onde foi muito bom essa aula, e quando o medicamento psiquiátrico associa-se com ganho de peso, como fator causal, claro, felizmente, atualmente, nós temos total condição de substituí-lo por outro psicofármaco que faz o mesmo efeito antidepressivo, ou estabilizador do humor, ou antipsicótico, por outro com menor potencial de ganho de peso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Vamos pedir para o doutor Nelson chegar aqui na mesa. Se alguém tiver pergunta e queira fazer, por gentileza, se manifeste e entregue ela para o professor lá. Doutor Nelson, há algum alimento ou dieta que prejudique o metabolismo cerebral? Bom, agudamente é o álcool, né, como coisa, mas, na verdade, não tem algum alimento que faça diretamente isso. O que nós temos é que dietas com conteúdo de alto valor glicêmico e dietas ricas em gordura saturada, o consumo constante dessas dietas tendem a diminuir a concentração de insulina a nível do líquido. Ou seja, no líquido é quando nós conseguimos de insulina que chega às células neuronais. Então, isso em estudos, tanto aquele estudo em animais que nós falamos, como o estudo em humanos, mostra que esse tipo de dieta reduz o aporte de insulina cerebral e, com isso, as consequências dessa hipoinsulinemia a nível do sistema nervoso central. Dr. Reid, algum desses medicamentos